Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores e Senhora Presidente das Juntas de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais e de Freguesia, representantes dos partidos políticos montijenses. Antes de começar a minha intervenção, vai começar por um poema. Queria dedicar este poema à vereadora e vice-presidente da Câmara, Clara Silva, que está doente, esperando melhor rapidamente e que daqui a um ano, 50 anos do 25 de Abril, possamos estar aqui com ela a comemorar este dia, as melhoras à minha camarada e amiga, Clara. Escreveu Sofia: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro do domingo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Hoje comemoramos 49 anos da Revolução dos Cravos, para nos lembrarmos sempre que antes do dia inicial inteiro e limpo, vivíamos na noite do silêncio e no silêncio, oprimidos, amordaçados, sem liberdade. A liberdade é o que o 25 de Abril tem de maior. A liberdade que permitiu, através do sistema democrático, que o nosso país se desenvolvesse, entrasse para a União Europeia e fosse hoje uma das democracias mais desenvolvidas do mundo. A história conhece momentos de vagas e contra-vagas democráticas. Portugal, em 1974, iniciou uma terceira vaga. Depois de nós, países como a Espanha, a Grécia, o Brasil, viram cair ditaduras horrendas que silenciavam quem se opunha pela prisão, pela tortura e pela morte. É bom lembrar que na nossa terra, no nosso Montijo, houve mulheres e homens corajosos que nunca se conformaram com a falta de liberdade, que nunca se permitiram ficar parados, que apesar dos sacrifícios pessoais para si e para os seus, desafiaram a ditadura, desafiaram a PIDE e ao longo dos longos 48 anos de ditadura nunca perderam a esperança, nunca se conformaram, nunca desistiram de lutar. A todos aqueles e aquelas que lutaram por nós, camaradas da luta antifascista, o meu reconhecimento e o meu profundo obrigado. Hoje, 49 anos depois, o que importa é continuar a defender a liberdade que os capitães de Abril, naquele dia inicial inteiro e limpo, devolveram ao povo. E defender a liberdade hoje, em 2023, é lutar pela manutenção das instituições democráticas, mantendo sempre a independência e a separação de poderes, garante máximo de um sistema democrático. Defender a liberdade de expressão e a imprensa livre. Defender o direito da associação cívica. Defender os partidos políticos e a convivência democrática com respeito pelas diferentes ideologias e pelo debate construtivo entre elas. Mas defender a liberdade hoje também é não permitir que os extremismos radicais passem a ser normalizados e aceitos como ideias moderadas. Que o populismo fácil e ilusório se instale em organizações democráticas, que ponham uns contra os outros, alimentando o ódio e a ruptura social, caminhando passo a passo para democracias encapotadas que mascaram sistemas opressores. O século XXI é diferente do século XX, porque é mais complexo, mais sofisticado e tem ferramentas de propaganda e desinformação muitíssimo mais rápidas e imediatas. Dificilmente o modelo de ditaduras que vimos proliferar na década de 30 do século passado volta a repetir-se. O perigo hoje não são as ditaduras fascistas, mas as democracias iliberais ou democracias vazias que, de forma mascarada, vão consolidando estados totalitários autocráticos. Nas intituladas democracias iliberais, a liberdade está comprometida através da manipulação da informação, do controle da comunicação social e das alterações legislativas que coordenam direitos, liberdades e garantias e silenciam e oprimem quem não está do mesmo lado da trincheira. Os efeitos desta disrupção no sistema político entram-nos em casa todos os dias. A guerra na Ucrânia é a demonstração concreta da ocupação do Estado soberano por um país pautado pela deriva imperialista e totalitária de um autocrata que se afirma de forma violenta,
sem empatia, sem respeito pelo direito internacional. Fomos confrontados com as imagens da barbárie sobre o povo ucraniano em Bucha e outros locais, com a deportação de milhares de crianças, vendo o horror e o terror voltar aqui à Europa. A guerra da Ucrânia afeta-nos no nosso cotidiano, com a enorme inflação, com a escassez de alguns bens, mas também nos afeta enquanto democracia, porque uma hipotética vitória da Rússia seria uma derrota das nossas instituições democráticas e do sistema político plural que defendemos. Ainda esta semana, ouvi Felipe González no jantar dos 50 anos do Partido Socialista, a propósito da relação que tinha com Mário Soares, Willy Brandt e Olof Palme. Contar como atravessava a fronteira que tinha em comum dois ditadores, Salazar e Franco, e como nas trincheiras lutava ao lado dos mais velhos pela liberdade dos países. Dizia Felipe González que quando lutamos nas mesmas trincheiras, somos todos da mesma geração. Hoje, em Portugal, as gerações abaixo dos 50 anos só sabem o que é viver sem liberdade através da memória dos seus pais e avós, ou do que contam os livros de história. São os filhos e filhas, os netos e netas da madrugada. Hoje, as novas gerações não sabem o que é um país sem escola pública e universal, a que só alguns do passado tinham acesso. Não sabem o que é não haver Serviço Nacional de Saúde. Não sabem o que é não ter proteção social. Não sabem o que é viver sem Estado Social. Não sabem o que é ter medo de falar e dizer o que pensam. As novas gerações que não viveram a opressão da ditadura e para quem esse legado fica no passado já distante, enfrentam as suas dificuldades atuais e são essas que lhes importam. Acesso a salários decentes, acesso à habitação e o direito a projetar o futuro com esperança. O seu descrédito crescente na política e o seu afastamento da vida cívica e do associativismo têm que ter repercussão nas nossas preocupações enquanto sociedade. Se queremos preservar a liberdade e a esperança trazidas pela Revolução, estes desafios não podem ser apenas dos mais jovens. Têm de ser de todos e todas nós. Enquanto cidadãos e cidadãs, temos que ouvir, mas ouvir verdadeiramente o que os jovens querem para si e ter a força solidária para aceitar os seus desejos e trazer-lhes esperança. Porque essa esperança e essa visão de futuro são o garante da liberdade, do progresso e do desenvolvimento. Estes desafios não se resolvem com discursos populistas, alimentados pela desconfiança e pelo ódio, que só têm como objetivo destruir e alimentar o caos. Resolvem-se, sim, com projetos políticos que olham para a economia, para o emprego, para a habitação, numa perspectiva construtiva que permita às novas gerações terem confiança no futuro, fomentando igualdade de oportunidades. O poder autárquico democrático nasce da necessidade de, nos diferentes territórios, aldeias, vilas e cidades como as do nosso concelho, haver organização política com eleitos locais que representam as pessoas que aí vivem, que sufragam programas eleitorais que permitem escolhas e opções de governação e de desenvolvimento. A aposta inicial do poder autárquico democrático no saneamento básico, na construção de infraestruturas e acessibilidades foram centrais no pós-25 de Abril para o Portugal que temos hoje. A descentralização de competências do poder central para o poder local na educação, na saúde e na ação social, o investimento na habitação alavancado pelo PRR, são desafios ímpares do momento autárquico que vivemos. Mas só é possível esta aposta no desenvolvimento e nas pessoas se soubermos cuidar do nosso destino comum, de homens e mulheres livres. Senhor Presidente, senhoras e senhores autarcas, representantes dos partidos políticos montigenses, deixo aqui uma mensagem de esperança, mas também de combate intransigente contra todas as formas de opressão, contra todo o populismo e extremismos, em defesa da liberdade e dos valores de abrigo. E assim, livres habitamos a substância do tempo, hoje e no futuro. Não há futuro sem passado. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, caros representantes dos partidos que estão na Assembleia Municipal, demais entidades municipais aqui presentes. Por fim, mas igualmente importante, caros municípios montigenses.
Comemoramos hoje 49 anos do fim da ditadura. Foi o fim de uma era, marcou o início de um processo evolucionário onde nos quiseram fazer crer na grandiosidade dos amanhãs que cantavam. Essa tentativa de trazer o céu para a terra produziria invariavelmente um inferno, que tivesse sido bem sucedida como noutros locais. Não vingou e Portugal enveredou por um caminho democrático, permitindo ter hoje algo que só as democracias liberais permitem: a liberdade. A liberdade de expressar as nossas diferenças, como fazemos aqui hoje, neste dia que é de todos os portugueses. Todos, sem exceção. Desde esse longínquo 74, que a liberdade nunca deixou de estar sob ameaça. A democracia, na sua imperfeição natural, requer uma atenção constante para que aquela não seja colocada em causa a cada desafio que o andar dos tempos impõe. Agora que estamos perto de 5 décadas após a queda da ditadura, estamos também perante desafios renovados e, por isso, hoje, mais do que nunca, não podemos dar a democracia como garantida. Os chamados polos políticos não terá pau, ou só terá pau, populismos que cavalam na cidade do povo. E não há altar mais fértil que a difusão de ideias extremas na mente de um povo sem rumo e sem liderança. É esta radicalização, explorada sem escrúpulos por alguma classe política, à esquerda e à direita, que corrói os alicerces da democracia portuguesa, fragilizada de anos de sucessivos casos de corrupção, bancarrota e expectativas fraudadas. As consequências da propaganda populista, também promovida pelo governo, destrói algo fundamental da democracia, a moral. Porque o fundamento da moral, na verdade, é o respeito por esta. Por isso, e após quase 50 anos de sessões adiados, não podemos mais, não aceitamos mais, não queremos disto mais. Temos demasiado Estado e muito pouco futuro para as novas gerações. Um país parado e estagnado à espera de algo que não sabemos o que é e para o qual não sabemos como contribuir porque não temos rumo nem liderança. Um país onde se faz uma generalização, a arrepio da Assembleia da República, denominando a delegação de competências, que nada mais é de uma transferência de dívida para as câmaras municipais. Um país onde os dois maiores partidos alinham numa discórdia pública, mas em privado elaboram a revisão da Constituição para tornar os confinamentos declarados ilegais pelo Tribunal Constitucional fáceis de implementar como um mero despacho governamental. E para quem acha que a democracia e a liberdade daí advém não é constantemente ameaçada e desafiada, que exemplo maior que este? Ao final de quase 5 décadas existe um enorme sentido de derrota. Derrota na justiça ao assistirmos à enormidade de processos sem prescrição levados por este destino por tecnicidades, criando um profundo sentimento de injustiça na população. Um sistema pesado, ineficaz, incompreensivelmente lento. Derrota na saúde, onde o tão defendido SNS é incapaz de reduzir listas de espera, incapaz de assegurar serviços básicos fundamentais, problemas bem conhecidos da população deste distrito. Onde se encerraram os PPPs com consequente prejuízo das populações pela diminuição da qualidade de serviço e prejuízo para o Estado pelo aumento de custos que esse encerramento implicou, por pura opção ideológica. Derrota na educação, onde não somos capazes de promover a recuperação das aprendizagens perdidas na pandemia, penalizando toda uma geração de alunos, onde a nobre profissão de professor, assim como os auxiliares educativos, vêem as suas justas reclamações adiadas, apesar de prometidas como perigo pelo governo. Derrota no valor social, pois não se consegue quebrar o ciclo vicioso de pobreza, que promove mais pobreza e onde o assistencialismo, apresentado como solução, apenas a faz perdurar. Derrota na habitação, onde o Estado, fortemente detentor de edifícios, é incapaz de os colocar a serviço da sociedade, mas é muito hábil na sua pretensão de retirá-los à população, a bem de uma distribuição quase soviética da propriedade, ignorando que o direito à propriedade é uma pedra basilar da democracia liberal. Derrota na segurança social, verdadeiro elefante na sala, onde a incapacidade de revisão do sistema contributivo terá problemas de financiamento das pensões com um impacto inimaginável daqui a pouco mais de 10 anos. No fim, só a população, sem rumo e sem liderança, sai derrotada das opções ideológicas assumidas nos últimos anos. Não tem que ser assim, não tem que ser este o nosso destino. Há uma alternativa. Desde a sua fundação, a Iniciativa Liberal tem mostrado ao país que pode seguir um rumo diferente, melhor, com impacto positivo na vida dos portugueses. Os liberais ambicionam um país onde a meritocracia impera, onde o valor social funciona e onde o foco nos verdadeiros problemas e não em fúteis problemáticas. Um país onde se financia o cidadão utilizador, por exemplo, na saúde ou na educação,
onde o cidadão escolhe o serviço que melhor lhe convier e não aquele que a geografia lhe impôs e destinou. Um país que não financia um Estado autofágico que esmaga a população com uma carga fiscal draconiana. Um Estado competidor social, sem ser assistencialista, fruto de medidas concretas da reintegração do cidadão pleno de direito e de responsabilidade na sociedade portuguesa. Um país onde o Estado é regulador da economia em vez de ser um dos atores, que não detém empresas para distribuir cargos pelo aparelho, que cria condições para uma verdadeira concorrência e onde, na falta desta, subsidia a oferta para que o país não seja assimétrico. Um Estado forte ao serviço das pessoas, atuando de forma eficaz e eficiente. Um Estado que promova a valorização dos funcionários públicos, assente o seu mérito e não em carreiras pré-definidas, que mitigam a vontade em querer fazer a diferença. Um Estado descentralizado, próximo das pessoas e dos seus reais problemas, tendo em consideração a realidade específica de cada local. Este é o caminho alternativo. Este é o caminho liberal. Ser liberal não é progressista ou conservador. Ser liberal é lutar pela liberdade de cada indivíduo sem retóricas coletivas. Só assim podemos mudar o rumo do país, sem nos ditamos de um Estado omnipresente que nos diz como viver, o que fazer e até espantemos como pensar. Caro município, não basta falar de liberdade base da democracia. É preciso defendê-la, passando as palavras aos atos. É imperativo participar ativamente no processo democrático. E não há dia melhor para nos recordarmos disso do que hoje, 25 de abril. Viva o liberalismo, viva a liberdade, viva o 5 de abril. Obrigado. Boa tarde. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Senhores Presidentes, membros das Juntas de Freguesia do Conselho de Montijo, Senhor Presidente, membro da Assembleia Municipal de Montijo, Senhores e Senhoras Dirigentes, representantes das associações e coletividades, Senhoras e Senhores representantes dos diversos partidos políticos e entidades oficiais, digníssimos convidados e convidadas, caros concidadãos e concidadãs. Comemoramos o 49º aniversário do 25 de abril de 1974, um dos momentos mais importantes da nossa história coletiva. O 25 de abril não é apenas importante como uma data simbólica, mas também como um processo de transformação social que modelou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram iniciar a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. O 25 de abril ampliaram-se os direitos da cidadania e plantou-se a democracia e desenvolveu-se o Estado Social. Conquistou-se o direito à participação política. Democratizou-se a educação, criou-se o Serviço Nacional de Saúde e garantiu-se o direito à habitação. Terminou-se com a guerra e o colonialismo português. A Constituição da República consagrou as liberdades e os direitos democráticos, sociais e laborais conquistados no processo revolucionário. As conquistas económicas e direitos da cidadania alcançados pela Revolução de Abril não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral repito, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. No ano passado, a inflação superou recordes de 30 anos e este ano continua a crescer. As recentes notícias de um ligeiro abrandamento apenas confirmam o prolongamento da perda do poder de compra de salários e pensões. Ainda que a ritmo oscilante, os preços continuam a subir e de forma mais pronunciada dos bens alimentares. A perda do poder de compra, o desemprego, a precariedade laboral são ataques aos direitos de quem trabalha e um obstáculo à liberdade. Temos de ser firmes no combate. A um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho que é efetivo, defendendo o direito constitucional ao trabalho com direitos. A um salário deve corresponder uma vida digna.
Não há verdadeira democracia quando a desigualdade e a exclusão social afetam ainda tanta gente no nosso país, privando-a de muitos direitos básicos e abrindo-nos dele. As discriminações com base no género, na orientação sexual e nas características étnico-raciais perpetuam estereótipos, promovem a desigualdade e limitam o acesso a direitos. A prática destes atos é um obstáculo à democracia e à liberdade individual. O racismo, a xenofobia prometem os direitos, reduzindo a cidadania daqueles que são percepcionados como o outro, debilitando a democracia. A diversidade étnico-racial da sociedade portuguesa deve ser acolhida e respeitada, garantida a todos os cidadãos e cidadãs nascidos em território nacional a nacionalidade portuguesa. As políticas de imigração criam inúmeras dificuldades aos imigrantes, que tanto contribuem para o desenvolvimento social e económico do país. Estas dificuldades são muitas vezes potenciadoras de situações de discriminação e desigualdade, colocando-os à margem do tecido social nacional, associando a participação política para lhes ser permitidos, na maior parte dos casos, elegerem e serem eleitos, pedra basilar da democracia representativa que abriu instaurou. O projeto político iniciado no 25 de abril de 1974, alicerçado em políticas de igualdade, liberdade e fraternidade, deve continuar a ser a matriz sob a qual tecemos a nossa vida coletiva, orientando a implementação de políticas públicas que garantam direitos iguais para todos e todas, não deixando ninguém para trás. Fascismo nunca mais, viva a 25 de abril. Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, ilustres individualidades e caros cidadãos, ocorrem hoje 49 anos da data da Revolução dos Carros. Entendemos que esse momento marcante da história de Portugal trouxe inegáveis modificações à nossa sociedade, nomeadamente quanto à implementação da democracia representativa, liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A mudança de regime político ocorrida em 1974, por sua vez, suscitou uma maior aproximação às instituições europeias, que culminou com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em junho de 1985. É também de realçar que a abertura democrática trouxe mais direitos às mulheres, nomeadamente na universalidade do acesso à educação e na emancipação das mesmas face aos seus progenitores políticos. Após todos estes anos de regime democrático, importa perceber se as conquistas de abril se traduziram numa melhoria significativa para o povo português. O processo de descolonização de 1975 foi e continua a ser uma ferida aberta na sociedade portuguesa, porque os combatentes no ultramar, os retornados e os portugueses nativos das províncias ultramarinas ainda sofrem com a falta de reconhecimento no seu esforço na defesa dos territórios de Portugal e quase todos se sentem defraudados, enganados, esquecidos. O Partido Chega não esquece nenhum. É um facto que a censura presente no antigo regime, com a Revolução, no seu plano mais formal, foi e bem erradicada. No entanto, assistimos hoje em Portugal a um controle da liberdade de expressão, seja nas leis feitas à medida para condicionar a mesma, seja pelas pressões partidárias feitas sobre as relações da imprensa e seja ainda através das entidades financiadas pelo Estado Socialista para estipular o que se pode ou não dizer, escrever ou propagandear. Estes montaram estruturas com quadros escolhidos no aparelho partidário, pagos às expensas dos contribuintes, para monitorizar e muitas das vezes perseguir quem não alinha um discurso dito politicamente correto, fórmula encontrada pelo fanatismo de esquerda e extrema-esquerda para estatuírem o seu condicionamento político. O que são dados objetivos é que, mesmo enfrentando uma guerra colonial em várias frentes, Portugal, de 1961 até 1973, cresceu em média 5,54%. E desde 1974 até hoje, apenas cresceu em média apenas 2%.
Isto apesar dos sucessivos fundos de coesão e programas diversos europeus que têm financiado inúmeros projetos do país nas últimas décadas. No Índice de Desenvolvimento Humano, ocupamos hoje a 38ª posição no ranking mundial, quando, à data de 25 de abril de 1974, éramos o 23º país do mundo. A taxa de fecundidade das mulheres portuguesas tem vindo a descer de forma abrupta nas últimas 2 décadas e hoje é cerca de metade da que era em 1972. Quanto à corrupção, o índice de percepção da corrupção, Portugal aparece em 33º lugar no ranking mundial, sendo que a corrupção não era tolerada nem se conheciam episódios antes do regime democrático. Podemos estimar que, infelizmente, por via dos sucessivos escândalos com que diariamente somos confrontados, com estes governos socialistas, possamos ainda baixar mais no índice de percepção da corrupção. Na educação, saúde, defesa nacional e segurança pública, as carências são cada vez maiores. Assistimos todos a uma total revolta e desmotivação, sendo notórias e visíveis as dificuldades do país para manter estes setores a funcionar. As reformas, o subsídio de férias, o salário mínimo nacional são, de facto, conquistas de abril, mas o poder de compra dos portugueses é cada vez menor e tem aumentado o número de pobres no nosso país, sem que se vislumbre qualquer alteração do paradigma ou expectativa dos nossos jovens conseguirem subir no elevador social. Vivemos hoje um fenómeno muitíssimo preocupante quanto à habitação, que também tem uma das suas causas a vinda descontrolada de imigrantes económicos que colocam imensa pressão no mercado de arrendamento para as famílias portuguesas. As autarquias locais também viram um grande incremento das suas competências, mas estão fortemente endividadas e muitas não conseguem cumprir com eficácia as suas atribuições. Quanto à dívida pública e ao impacto desta na gestão das finanças públicas, Portugal tinha, em 1974, um recorde histórico de apenas 13,58% do PIB, com quase 50 anos de regime democrático, estava no subregistro de 114,7% do PIB, absolutamente insustentável e condicionando o investimento para as gerações futuras e revelador da faceta mais sinistra dos gastos e desperdício do socialismo. O 25 de Abril foi determinante enquanto revolução e para a implantação da democracia, mas a liberdade só foi definitiva e totalmente conquistada no 25 de novembro de 1975, data essa que o Partido Chega se dá. Obrigado por votar. Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Montijo, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Montijo, senhores vereadores, senhores Presidentes e senhores Presidentes de Junta de Freguesia, representantes das entidades oficiais, caras e caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Aqui estamos hoje para falar de Abril, porque hoje é dia de falar de Abril. É dia de evocar essa madrugada, tudo o que nos trouxe, tudo o que sonhou e tudo o que nos permitiu sonhar. Aqui estamos porque hoje também é dia de não deixar de desvanecer a importância que a liberdade e a democracia representam para nós enquanto povo, enquanto país. Aqui estamos para falar da Revolução dos Cravos, dessa madrugada que semeou a esperança, que devolveu a dignidade a um povo vigiado, perseguido e silenciado, que convocou a liberdade e a democracia para o nosso destino coletivo e que nos trouxe a paz e nos ensinou a valorizar as preocupações com a justiça social, com o combate à pobreza e com a necessidade de preservar os recursos naturais. Para trás ficaram a ditadura, a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a censura, a perseguição, a tortura e a guerra colonial. Para trás ficou um país a preto e branco e um povo obrigado ao cinzentismo de ideias contra a mofo. Um país onde a mortalidade infantil imperava e o analfabetismo reinava porque a saúde e o ensino eram só para os ricos. Para trás ficou um povo triste e um país sombrio. É por isso, e por muito mais que importa dizer, fascismo nunca mais.
Mas falar da Revolução dos Cravos é falar da coragem dos capitães de Abril, que nessa madrugada saíram dos quartéis para sacudir aquele presente e arquivar o tal passado para nos darem outro futuro e outro caminho. É falar da resistência e da coragem de tantos homens e mulheres que lutaram por um país onde a riqueza produzida fosse por todos distribuída e os recursos naturais por todos sustentavelmente partilhados. Não posso, por isso, deixar de saudar, em nome da CDU, os capitães de Abril e os homens e mulheres que lutaram por um país livre. Uns e outros fizeram história, não só porque foram capazes de dar corpo ao sentido de um povo inteiro, mas também por tudo quanto Abril nos trouxe. E trouxe muito. Mas não podemos adormecer à sombra deste dia, porque outros andam aí, saudosos do 24 de Abril, querendo reescrever a história com outros dias 25. Mas Abril está por cumprir. Tal como diz o poeta, só há liberdade a sério quando houver paz, o pão, habitação, saúde, educação, ao qual juntamos a luta contra as alterações climáticas. Hoje, o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, à justiça, aos salários e à contratação coletiva, ao direito à habitação, entre outros, são motivos para que o povo se indigne e solte a sua voz pedindo para que se cumpra a Constituição da República Portuguesa, lei fundamental do país, saída desta bela revolução dos escravos e que tanto tem sido atacada. Hoje não podemos descansar, quando a justiça social é encarada como caridade e o resultado é mais pobres e mais pessoas em risco de exclusão. Hoje não podemos descansar quando temos que ir às 6 da manhã para uma fila mendigar uma consulta quando estamos doentes. Hoje não podemos descansar quando uma renda de casa é mais que um salário mínimo. Hoje não podemos descansar porque os nossos filhos passam um ano letivo sem professores a algumas disciplinas. Hoje não podemos descansar quando o salário não chega ao fim do mês. Hoje não podemos descansar quando a guerra é mais importante que a paz. E poderia estar aqui toda a tarde a invocar razões para não descansarmos. Mas uma coisa é certa, nós na CDU não descansaremos enquanto Abril não for cumprido. E termino com um poema de Jorge de Sena que ilustra o nosso sentimento. Tocaram tudo em maldade e é quase um crime viver. Mas, embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Viva o 25 de Abril, fascismo nunca mais. Boa tarde. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhora e Senhores Presidentes da Junta e Assembleias de Freguesia, ilustres representantes da Igreja Católica, Excelentíssimos Senhores Responsáveis Civis, Militares, Forças de Segurança que nos garantem a segurança interna, caros democratas e cristãos, digníssimos munícipes. Há 49 anos, quando o golpe militar dos operacionais do movimento das Forças Armadas começa a dar sinais de êxito, devido à fraca resistência por parte do Governo e dos seus apoiantes, e depois com a rendição de Américo Tomás e Marcelo Caetano, ninguém, nem mesmo os próprios capitães de Abril, tinham qualquer noção do caminho ou rumo que o ato que acabavam de disputar iriam ter. Já aqui foi hoje dito que nós somos memória e convém lembrarmos de alguns factos que ocorreram naquela altura. O PCP, embora a forma mais bem implementada no meio dos sindicatos e da oposição, não estava, contrariamente ao que os próprios propagandeiam, mas que a história se encarregará por clarificar, não estavam nos corações dos capitães de Abril. Os liberais, simbolicamente representados pelos deputados contestatários, com grande destaque para Francisco Sá Carneiro, que talvez mais do que ninguém criaram as condições psicológicas propícias à aceitação generalizada da mudança brusca de regime, não estavam, no entanto, organizados para ocuparem o aparelho de Estado e para aproveitarem as oportunidades que lhes viriam a ser proporcionadas. Tivesse Sá Carneiro, legalmente ou ilegalmente, conseguido criar atempadamente em Portugal um partido social-democrata, filosofia que, de facto, defendia e respirava, e não haveria dúvidas qual o movimento que se poderia então considerar o mais provável herdeiro do 25 de Abril. Os militares, como afirma o próprio Otelo, tinham apenas como meta a restauração do prestígio das Forças Armadas e não são aparentes quaisquer indícios de que por detrás do movimento das Forças Armadas existisse um plano politicamente concertado ou ideologicamente fundamentado. O general Spínola, um anticomunista convicto, considerava-se um patriota,
com a missão de restabelecer em Portugal uma democracia mais ou menos liberal e manter a possível unidade do Império Colonial num formato que os movimentos de libertação africanos pudessem aceitar, numa espécie de federação de países com autodeterminação e não independências. Os socialistas, aparentemente à semelhança dos comunistas, seriam completamente apanhados de surpresa, com Mário Soares de viagem na RFA, na missão de angariação de fundos para o recém-criado Partido Socialista, o que revelava o que verdadeiramente movia na altura e revela também um dos maiores problemas da democracia em Portugal, que está no seu financiamento. Mas PS e PCP rapidamente se prepararam e ainda em abril fazem a encenada chegada a Portugal dos seus líderes para aceitarem uma democratização progressiva do regime à moda de França ou com o general Spínola a fazer de general de Gaulle. Ficou mais ou menos aqui evidente para todos os que viveram os acontecimentos, com algum critério de análise política independente, que apesar das afirmações dos próprios de que em 25 de abril de 74 o PCP tinha conseguido infiltrar-se amplamente nas Forças Armadas e que mais de metade dos capitães, tenentes, sargentos pensavam como o PCP e seguiam as suas instruções, o que é certo é que o 25 de abril apanhou de surpresa todas as forças políticas, a PIDE, o corpo diplomático e todos os serviços de informações estrangeiros. Não parece muito credível que o PCP fosse o motor do golpe e que o movimento dos capitães tivesse então sido infiltrado a esse nível pelos comunistas, mas foi certamente o descontentamento das Forças Armadas com os 13 longuianos de guerra mortífera de Portugal em Angola, na Guiné, em Moçambique, que nos fez perder mais de 10 mil portugueses para que em boa hora levassem a cabo o golpe militar sob o comando de alguns corajosos capitães que lograram pôr o Estado Novo e um regime ditatorial criado por Salazar em 1933. O aumento dos custos materiais e humanos das operações militares em África, a revelação dos sucessos da luta armada dos movimentos de libertação, o descrédito internacional, a declaração de independência da Guiné, as posições assumidas por Sá Carneiro em Portugal eram por si só premonitórias do fim do regime. O Partido Socialista, com os seus 50 militantes e o acordo de governo com o Partido Comunista iriam ter, sem o imaginarem e sem terem para isso contribuído grande coisa, os grandes beneficiários da fraca visão de Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, e da revolta militar que culminaria com o 25 de abril. Uma simples análise aos factos demonstra que a falta de preparação dos liberais, o colaboracionismo inicial do socialista e a falta de competência política do general António Spínola foram os fatores que conduziram à supremacia comunista e rapidamente evidenciaram em matéria de organização política. Perante a impreparação das forças democráticas no seu conjunto e as manifestações de subalternidade do PS, levou a que muitas pessoas ficassem deslumbradas com os enormes meios materiais que o PCP exibia e com o suporte do Bloco Leste liderado pela União Soviética. A Junta de Salvação Nacional dificilmente poderia, no dia 25 de abril, ser considerada de esquerda e muito menos associada ao Partido Comunista. Qualquer extrapolação posterior só se compreende para justificar a incapacidade na altura, quer da direita, quer da esquerda democrática, para fazer compreender aos homens do MFA as vantagens de uma via democrática. O general Spínola, que enquanto Presidente da Junta de Salvação Nacional era nomeado Presidente da República, enquanto Silvério Marques, Pinheiro de Azevedo, Galvão de Melo, Diogo Neto, Costa Gomes eram todos homens de direita. Por outro lado, pouco se conhecia a respeito de Rosa Coutinho, sendo Costa Gomes o único que muito mais tarde se viria a ser aliciado e seguir a indicação comunista. O primeiro-ministro escolhido para chefiar o primeiro governo provisório, Adelino Palma, Carlos, entre outras coisas, tinha um pendor mais conservador do que propriamente liberal. Os membros do primeiro governo provisório eram igualmente, na sua grande maioria, liberais e conservadores nomeados com base nas propostas e recomendações dos chefes partidários. O Conselho de Estado, que por ordem hierárquica precedia o governo, tomou posse pouco mais de um mês após o 25 de abril e também nada tinha de esquerda, dele fazendo parte 7 elementos escolhidos pelo general Spínola, o seu chefe da Casa Militar, Tenente-Coronel Almeida Bruno, o Coronel Rafael Durão, ambos da sua confiança pessoal. Os civis eram Freitas do Amaral, Azeredo Perdigão, Henrique de Barros, cunhado de Marcelo Caetano, Rui Luís Gomes e Isabel Magalhães Colasso. Da coordenação do MFA tinham assento no Conselho de Estado os majores Vítor Alves, Melo Antunes, os comandantes Vítor Crespo, Almada Contreiras, os capitães Pereira Pinto e Costa Martins e o Coronel Vasco Gonçalves. De todos, só Vasco Gonçalves e Almada Contreiras estariam ideologicamente próximos do PCP. Otelo Saraiva de Carvalho, um dos principais, se não o principal operacional que planeou e tornou possível o 25 de abril, era um homem de maior confiança do general Spínola. Desde os centros da Guiné, e
ele, nem aparentemente a maior parte dos seus companheiros percebiam nada de política, nem mantinham aparentemente contactos com o Partido Comunista. Otelo disse em outubro de 64 que, antes do 25 de Abril, sempre tinha considerado a social-democracia demasiado de esquerda. Sendo o MFA, à partida, nem estruturado, nem politizado, e permanecendo à semelhança do que sempre foi tradição dos militares portugueses incapazes de governar, como foi possível deixar que o rumo da Revolução, responsável por tal aventura, passasse a ser ditado pelo PCP, que interesses estavam em jogo e quem foi responsável pela aventura que iria atirando Portugal para uma terrível ditadura comunista? O general Spínola, apesar de Mário Soares não lhe inspirar confiança, mas influenciado pelo seu amigo Raul Rego, acabou por incluir no governo o líder do PS, Mário Soares. A iniciativa de sugerir a inclusão do PCP no primeiro governo foi uma decisão gravíssima e inédita num país da NATO, que só se compreendia no quadro do complexo de esquerda do secretário-geral do PS, Mário Soares, e no âmbito do acordo que tinha assinado com o PCP meses antes em Paris. A ideia de inclusão do Dr. Álvaro Cunhal no primeiro governo provisório, perante parte do primeiro encontro do general Spínola com Mário Soares, e dados os sentimentos anticomunistas do general Spínola, o facto de se saber que Mário Soares teria dito ao general que se o Cunhal não entrasse, ele também não entrava para o governo, parece evidente que a decisão foi influenciada decisivamente pelos socialistas. Não devemos esquecer que o PCP, em abril de 74, ficaria satisfeito com a sua mera legalização, enquanto partido, e nunca lhe passou pela cabeça ser chamado para o governo. Já Mário Soares, na sua primeira reunião com Spínola, quem lançou o Cunhal para o primeiro governo, a fim de ele próprio se tornar indispensável na pasta dos negócios estrangeiros. Sá Carneiro estava no governo como ministro sem pasta, para acompanhar de perto os problemas da política externa, necessitando o general apenas de alguém para abrir as portas do reconhecimento à Revolução, convencido das ligações europeias do líder do PS, mas de precisar também de alguém que controlasse as atividades do dito porteiro. Apesar dos socialistas em 74 não só não queriam que Soares fosse ministro dos negócios estrangeiros do general Spínola, como exigiam que ficasse em Lisboa, a fim de organizar o mais rapidamente possível a infraestrutura do partido. Mas, para Mário Soares, o importante era a contínua angariação de fundos para o partido junto dos partidos socialistas da Europa e Estados Unidos, que mais tarde, após algumas fundações e emáldios, também se revela como uma das principais doenças da nossa democracia, minada de demasiada corrupção, compadrio e conflito de interesses. O general Spínola estava como António Costa. À partida não conhecia as pessoas que convidava e, aparentemente, tão pouco conhecia os seus próprios colaboradores. A sua ignorância política e até o seu provincianismo, juntamente com a sua vaidade, impediram que a confiança depositada em si de início pelos capitães de abril perdurasse. O erro de aceitar Álvaro Cunhal e o PCP tivessem assento num governo num país NATO, na altura mais necessitada da ajuda económica e política dos seus aliados, foi uma medida nunca aceita pelos parceiros de Portugal da NATO, que constituiu um perigoso precedente na Europa Ocidental. Mário Soares chegara a Portugal sob a influência de um contrato político acordado com o PC em Paris, em 73, e pior do que isso, perfeitamente convencido que o PS estava predestinado a um papel subalterno em relação aos comunistas. Ora, sendo natural que fosse convidado para uma pasta no primeiro governo provisório, não tanto porque se pensasse em abril de 74 que o jovem PS viria a ser uma grande força política em termos eleitorais, mas sobretudo porque em 74 os principais governos da Europa Ocidental eram dirigidos por partidos filiados na Internacional Socialista, a pasta dos negócios estrangeiros. De outro modo, faria pouco sentido naquela altura, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista partidário. Com a devida distância de 49 anos de história, o mesmo anseio pela liberdade e pelos direitos fundamentais vive agora o povo russo, que já não suporta as consequências económicas das ações políticas do ditador Putin e que já não suporta os presos políticos, a censura na comunicação e redes sociais, feitas pela polícia política do ditador Putin, que já não suporta enviar os seus filhos para a guerra no país irmão que é a Ucrânia. Nós, os democratas, desejamos que o povo russo consiga também acabar com a ditadura, sem cometer o mesmo erro que se cometeu em Portugal. Enquanto a própria sociedade e o povo russo condenam o ditador Putin, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, não só têm vindo ao longo dos anos a apoiar o ditador, como a ditadura da Venezuela, Bielorrússia ou Coreia do Norte. Agora ficou mais claro para todos os portugueses simpatizantes da esquerda que uma ditadura, seja de direita ou seja de esquerda, apenas e só se serve a si própria, aos que à distância a aceitam e dela beneficiam. Nunca antes como agora foi tão fácil perceber que o caminho para Portugal não pode nem deve passar por alianças com extremas defensoras de regimes ditatoriais.
Se Álvaro Cunhal não tem perdido o golpe militar do 25 de novembro contra os vitoriosos militares afetos aos partidos democráticos, hoje viveríamos subjugados ao poder do Partido Comunista Russo, com um simpático ou um qualquer Jerónimo de Sousa, a Presidente do Conselho de Revolução de Portugal, e os seus oligarcas a dominar. Felizmente temos um regime diferente, mas infelizmente ainda não suficientemente diferente. Vivemos ainda muito ligados à democracia de compadrio, da corrupção, do amiguismo. É por isso que os outros crescem mais rápido que nós nos rankings internacionais de produtividade e de rendimento per capita. Temos de adaptar a nossa Constituição da República ao futuro, mas acima de tudo precisamos transformar a classe política não em carreiristas partidários, mas sim em académicos e pessoas com profissão, chamados a partilhar conhecimento e saber na gestão estratégica de um futuro sustentável para Portugal e para os portugueses. Mais do que sermos independentes de Espanha, da Rússia, ou de felizmente vivermos em liberdade e democracia, o que nos preocupa hoje no CDS Montijo não são as almas presas nas conquistas do passado desta nossa gloriosa nação. Isso é aquilo que nós somos. O que nos preocupa é a forma como usamos a liberdade do 25 de Abril para desenhar o nosso futuro enquanto nação e enquanto município decidirmos o que queremos ser. Somos atualmente 8 bilhões de pessoas neste planeta. Seremos 9,3 bilhões em 2050. Somos aqui no Conselho agora à volta de 60 mil. E os problemas e desafios no desenho do futuro da sociedade e das políticas públicas é enorme e não permite mais erros nem hesitações. Para o CDS no Montijo, Abril tem que nos fazer refletir sobre as responsabilidades de viver em liberdade, aplicada ao nosso futuro e dos nossos filhos no nosso Conselho. Tem de nos responsabilizar individualmente nas escolhas políticas que fazemos, no papel da sociedade civil no desenvolvimento económico sustentável, perante as efetivas e corretas escolhas de políticas públicas que são fundamentais na transição energética e empresarial. O desenvolvimento económico em liberdade e com base na independência e sustentabilidade energéticas são os catalisadores na obtenção de meios e na resolução dos problemas na saúde, na educação, nos transportes, no investimento nas forças militares e de segurança pública que nos conduz ao bem-estar da vida familiar e comunitária. Temos todos aqui no Montijo a responsabilidade de fazer funcionar e cumprir todos os dias quer a democracia pluralista sem ditadura de esquerda de 25 de novembro de 75, quer a liberdade que nos trouxe o 25 de abril de 74. Viva Portugal e a sua longa história de batalhas e revoluções e que hoje somos todos nós. Viva a liberdade! Boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs. Celebramos hoje os 40 anos do 25 de Abril. Participar nas comemorações do 25 de Abril é uma oportunidade para revelar a importância nas nossas vidas das profundas transformações ocorridas na sociedade portuguesa. Às gerações mais novas, que cresceram e viveram em liberdade, parte daquilo que foi o antes de 25 de Abril de 74 foi-lhes transmitido por pais, avós ou outros familiares e pessoas mais velhas. As gerações futuras não terão certamente quem lhes possa contar em primeira pessoa aquilo que foi o regime ditatorial que imperou durante quase meio século. Cabe-nos a nós fazer desses testemunhos bandeira para que não sejam repetidos erros no futuro que nos conduzam às eras do passado. Crescemos e vivemos em liberdade, num regime amplamente democrático. Mais uma vez, comemoramos em sessão solene a data fundadora do nosso regime democrático. No exato momento em que há 49 anos, jovens avós ultimavam os preparativos da madrugada libertadora de 25 de Abril, a Revolução dos Escravos. Num país onde as pessoas não tinham liberdade e onde reinava a proibição, a resposta para quase tudo o que o povo queria era invariavelmente o não. Escolher era um verbo que não existia e que não estava ao dispor da população. Comemorar a Revolução dos Escravos é o ritual mais importante e necessário ao nosso país, hoje e sempre. As formas de vestir essas comemorações podem e devem, claro, evoluir, adaptar-se aos novos tempos e realidades, às novas gerações e aos seus interesses, às legítimas preocupações de captar a adesão dos que não deram ainda pela sua importância, ou mesmo aos que a negam. O próprio conteúdo pode e deve renovar-se, mas existem elementos que têm necessariamente de estar presentes, porque são a essência do Abril. No decorrer destes últimos 49 anos, Portugal sofreu grandes transformações. Portugal descomunizou,
o regime político democrático consolidou-se e o país sofreu um surto de desenvolvimento que para quem tem memória, está à vista de todos. Assinalar Abril é lembrar que a igualdade de direitos e a oportunidade entre homens e mulheres foi uma conquista da Revolução que também radicam dessa transformação político-social os direitos ao ensino, à educação, à saúde e à segurança social. Evocar Abril é festejar o poder local e destacar o quanto importante tem sido o contributo que deveria ter ser decisivo das autarquias no desenvolvimento do país e do bem-estar e qualidade dos portugueses. Estas são algumas das conquistas que hoje, apesar de submetidas ao longo destes últimos 49 anos, a constantes ataques e uma ofensiva ideológica crónica, ainda se mantêm como referências fundamentais para a grande maioria dos portugueses, que, como a realidade demonstra todos os dias, estão dispostos a defender. As gravosas medidas de austeridade que se têm vindo a suceder e que atingem uma dimensão que seria impensável há uns anos atrás, cortes nos salários, nas reformas e subsídios, concentração e encerramento generalizado de serviços públicos e de proximidade, entre muitas outras, merecem uma oposição enérgica por atentarem contra as suas condições de vida e contra a própria Constituição. Aproximamos-nos dos 50 anos da Revolução dos Escravos, com uma democracia doente, minada de vícios e condutas éticas ilegalmente reprováveis, com uma enorme desigualdade social, níveis de risco de pobreza e de pobreza efetiva que atingem milhões de portugueses. Também o poder local democrático, saído da Revolução, está a ser apressado por quem quer ajustar a própria economia. Daí o incumprimento da lei das finanças locais, por um lado por cortes legítimos nas transferências de Estado a partir das verbas a que as autarquias têm direito e por outro devido, por vezes, a uma má gestão autárquica. Os autarcas deveriam partir da preocupação de aproveitar as oportunidades de realização com base numa orientação de gestão sustentada das finanças autárquicas, salvaguardando as opções de futuro a cargo das novas gerações e não numa gestão que poderá ter implicações negativas. Vivemos à escala global, num contexto de incertezas e perplexidades e devemos, por isso, manter-nos vigilantes e exigentes, cada vez mais ativos civicamente, sempre movidos pelo bem comum, sem egoísmos pessoais ou nacionais, pois nada está garantido. Hoje estamos perante perigos mais alargados, da mais variada natureza e localização geográfica. A pandemia, que nos assolou durante cerca de 2 anos, e a guerra na Ucrânia estão aí para nos lembrarem como são difíceis e conturbados os tempos em que vivemos. Ainda há pouco tempo seria inimaginável que ia deflagrar uma guerra na Europa, que envolvesse milhões de vítimas, entre mortos, feridos, deslocados, refugiados, destruições maciças e outras barbaridades. Os autarcas gerem o município num período muito difícil, é um facto. Mas o saudável exercício da democracia deve promover a crítica e a exigência relativamente à ação de quem exerce o poder político em nome do povo e eleito pelo povo. Por isso, com toda a transparência aqui afirmo hoje que o nosso compromisso para com os montesenses resulta do que, tendo em conta a conjuntura negativa em que vivemos, agravada todos os dias por medidas ditadas pela ingerência externa do nosso país, seja possível realizar. Termino deixando aqui uma mensagem que me parece ser congregadora do espírito desta evocação de Abril. Todos, mas mesmo todos, devemos contribuir para que Abril se cumpra. E neste caso concreto, cumprir Abril é fazermos o que esteja ao nosso alcance para transformar Montijo num concelho mais desenvolvido, mais coeso, mais solidário e ambientalmente mais sustentado, nunca esquecendo as freguesias das zonas rurais, Péguas e Canha. Se assim for, estou convicta que, ano após ano, estaremos de bem com a nossa consciência e felizes por estarmos a deixar uma melhor herança para as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. Caros autarcas montesenses, senhoras e senhores convidados, para quem esta data, esta festa e estes valores tanto significam, que termine. Viva o 25 de Abril, 25 de Abril sempre. Senhora Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Presidentes de Junta, demais autarcas, Senhoras e Senhores representantes dos partidos políticos, público e todos os cidadãos do Montijo. Evocamos hoje o grande ato patriótico dos militares do Movimento das Forças Armadas
com grande entrega e sacrifício pessoal, com enorme coragem, lucidez e inteligência, interpretaram os sentimentos profundos do povo português e derrubaram o regime fascista que subjugou Portugal e os portugueses à vergonha do colonialismo, à opressão, à fome, à miséria, ao analfabetismo e à ignorância. E evocamos também todas e todos aqueles, parafraseando Manuel Alegre, que mesmo no momento mais triste, em tempo de servidão, heroicamente resistiram e disseram não. Aqueles que, pagando com o próprio corpo e por vezes com a própria vida, resistiram durante longos anos ao regime ditatorial fascista de Salazar e Caetano, criando um movimento de fundo que o permitiu derrubar. E dessa noite triste, dar lugar ao dia inicial inteiralimpo de que nos falou o Sr. Almeida. Passados quase 50 anos, não podemos permitir as tentativas de revisão histórica e subversão da memória coletiva para branquear o fascismo e os seus crimes. É preciso relembrar que o fascismo existiu mesmo. O fascismo perseguiu, torturou e matou. O Estado Novo, cópia do regime de Mussolini e simpatizante do regime nazi, não escondeu a sua veneração por esses regimes totalitários e procurou trasladar para o contexto português as mesmas polícias políticas, como foi o caso da PIDE e da GS, os mesmos campos de concentração, como foi o caso do Terrafal, e até os símbolos de maneirismos, como foi o caso da saudação fascista obrigatória nos anos 40. E por isso repito, o fascismo existiu mesmo. Perseguiu, torturou e matou. E foram muitas as vítimas, porque foi muita a luta. Nós, socialistas, temos muita honra de ter feito parte dessa luta e temos muita honra naqueles que morreram ao serviço dela. Mas não fomos apenas nós. Também republicanos, liberais, católicos progressistas, democratas e opositores de todas as proveniências políticas e, sobretudo, há que o reconhecer, dos comunistas que foram, sem dúvida alguma, aqueles que mais sofreram, todos com uma enorme coragem e sacrifício, sem ter nada em troca, a não ser a liberdade, combateram este regime e, por isso, merecem a nossa sentida homenagem. O fim da ditadura parecia impossível, até que se tornou inevitável. Não foi possível conter mais aquela angústia, o saber que estava algo profundamente errado nas nossas vidas. Chegou abril e o medo deu lugar à esperança. A escuridão fascista deu lugar a uma revolução fulgurante. Sim, o 25 de abril foi verdadeiramente uma revolução. Não foi apenas uma sublevação ou um golpe. Foi mesmo uma revolução dos militares e do povo. Uma revolução política, económica, social e cultural que transformou toda a sociedade. Não foi um processo simples, fácil e linear. Foi, na verdade, um processo complexo, acidentado, sinuoso e difícil. Por vezes até contraditório. Mas hoje, com o devido afastamento temporal que nos é permitido, podemos afirmar que a revolução venceu e a democracia e a liberdade prevaleceram. Abril está vivo e a sua mensagem fundamental mantém-se atual. Liberdade, progresso e solidariedade. E por isso é necessário continuar a construir Abril. E continuar a construir Abril significa, desde logo, preservar a democracia e a liberdade. A nossa revolução restituiu a todos os portugueses, mesmo àqueles que são contra ela, o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, a liberdade de discordar sem medo. Numa altura em que parece que os velhos monstros estão a querer renascer, numa altura em que se procura falsificar a história e promover torcionários em heróis, é preciso resistir. É preciso voltar a dizer não. Com a liberdade que Abril nos concedeu, podemos desmascarar a mentira, repor a verdade histórica e prosseguir a nossa luta. Mas não tenhamos dúvidas. Os tratores de Abril têm conseguido algumas vitórias. E talvez a maior vitória tenha sido convencer-nos de que estamos todos uns contra os outros, como numa selva. A fraternidade de Abril está a dar lugar à lógica da competição. Competimos todos uns contra os outros. Nas escolas, nos locais de trabalho, na política e na sociedade. O sentido de união e de coletivo deu lugar a um individualismo exacerbado. As nossas relações pessoais são hoje de novo mais acanhadas e cínicas. A lógica do mercado infiltrou-se em todas as dimensões da nossa vida coletiva. É ela mais forte. E esta teologia do mercado, muitas vezes mascarada de empoderamento ou de mindfulness, não são mais do que paliativos para o sofrimento provocado pelo empobrecimento do capitalismo. Convencem-nos de que apenas sozinhos podemos triunfar na vida. Não com os outros, mas atrás dos outros. E por isso atacam também as camadas mais frágeis da nossa sociedade. Os mais pobres, os imigrantes, as minorias e a diversidade. É a lei do mais forte. O pensamento neoliberal, que é hoje dominante, ignora que o mercado não reparte os ganhos de produtividade, antes concentra-os no número de privilegiados.
Numa altura em que os trabalhadores se veem confrontados com a estagnação dos salários e com o aumento dos preços dos bens e serviços, as energéticas, os retalhistas e os bancos apresentam lucros astronómicos, cuja única explicação possível recai no sólido aproveitamento da crise e das dificuldades pelas quais nos passam. É a lei do mais forte. Já no século XIX, Almeida Garrett perguntou, legitimamente, de quantos pobres é feito o rico? O último relatório da Oxfam afirma que 1% da população arrecadou mais de metade da riqueza mundial. Parafraseando alguém, está em curso uma verdadeira conspiração dos ricos contra os pobres. É a lei do mais forte. Com a invasão russa da Ucrânia, vivemos um período histórico em que tristemente assistimos ao ressurgimento dos novos blocos político-militares e à substituição do diálogo e da diplomacia pela força bruta das armas. É a lei do mais forte. Mas uma sociedade livre, justa e igual, não pode imperar a lei do mais forte. E nós, que nos reclamamos de Abril, temos o dever de combater este pensamento único e hegemónico e afirmar os nossos grandes valores, liberdade, igualdade e fraternidade. Se formos intransigentes, se não fizermos cedências e se formos fiéis a estes valores, por mais triste que seja a noite, por mais difícil que seja a luta, devemos conseguir resistir e devemos conseguir dizer não. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, e aqui quero deixar uma palavra de melhoras rápidas à nossa Vice-Presidente da Câmara e também Senhora Vereadora Maria Clara Silva, que infelizmente tem hoje sofre um período de doença e, portanto, queria aqui deixar a todos vós e à sociedade montejense rápidas considerações da vereadora. Senhoras e senhores Presidentes de Junta, que estão hoje também aqui connosco, senhoras e senhores deputados municipais, representantes dos partidos políticos, que também já tiveram aqui a oportunidade de intervir, senhoras e senhores. Quando passam 49 anos do 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos, como todos nós a conhecemos, saudamos todos aqueles que deram a sua vida pela liberdade e pela democracia, bem como os militares que prepararam e também participaram no movimento das Forças Armadas. Todos eles garantiram a liberdade e a democracia em Portugal. Acabaram com a ditadura que fomentava o medo, como já aqui foi dito, que violava direitos, como já aqui também foi dito, que coartava a liberdade, a nossa liberdade. Importa lembrar aqui todos os que resistiram, aqueles que sofreram e que lutaram para que o 25 de Abril fosse uma realidade. Hoje, a liberdade faz parte do nosso dia-a-dia. Aliás, acho que muitas vezes até nos esquecemos que vivemos em plena liberdade. Mesmo os que não se identificam, como já também foi dito, com o 25 de Abril, ou os que, sem o quererem assumir, e há muitos que não o querem assumir, tudo fazem para o deturpar, esquecem que foi esse mesmo 25 de Abril que lhes restituiu a liberdade, esta liberdade de poder discordar dos outros. Na ditadura não se podia reunir ou debater. Agora podemos fazê-lo. Na ditadura não se podia responder à mentira. Agora, felizmente, podemos desmascarar os mentirosos. O 25 de Abril é liberdade. O 25 de Abril é capacidade de podermos ter ideias, de podermos expressar essas ideias e de podermos, como é claro, no fundo, debatê-las com os outros. A liberdade, portanto, é o valor fundador do regime político democrático em Portugal. A liberdade para escolher alternativas, a liberdade para debater ideias e também programas políticos, a liberdade para decidirmos o nosso futuro coletivo. A liberdade, como disse, e repito aqui, devemos-la integralmente ao 25 de Abril de 74. Senhoras e senhores, o 25 de Abril deu-nos, então, a liberdade e também o poder local democrático. Com o 25 de Abril, os homens e as mulheres de cada terra, e aqui também no Montijo, exigiram uma democracia em cada um dos municípios, mas também em cada uma das freguesias. Uma democracia que respeita a liberdade das pessoas, que respeita a participação das pessoas, que respeita a consagração da dignidade das pessoas.
Permitiu causas como a escola pública, o ensino pré-escolar, a saúde e o ambiente, a habitação e a coesão social, a cultura e o património, o abastecimento de água e o tratamento das águas residuais, o ordenamento do território e o desenvolvimento. O Moinho de Maré, do Cais, o Cais dos Pescadores, o espelho de água da Frente Ribeirinha, a Quinta do Pátio d'Água, a Quinta do Saldanha, o Cineteatro Joaquim de Almeida, a Circular Externa, as ciclovias do Montijo, o Fontanário de Pegões, a Etar de Canha e a sua Ribeira, o Coreto de Sarilhos, o Cruzeiro da Atalaia, a Casa da Música Jorge Peixinho, que hoje Montijo inaugurou, são todas obras, e ainda que sejam um sumário delas, são todas obras que devemos ao poder local democrático nascido a 25 de abril de 74. Senhoras e senhores, após um longo período de consolidação do poder local democrático, o processo, como todos sabem, em curso de descentralização de competências tem decorrido entre nós, entre os montejenses, sem sobressaltos. Sempre consideramos que a descentralização de competências pode constituir um poderoso estímulo ao desenvolvimento, corrigindo assimetrias, valorizando capacidades e fortalecendo a coesão territorial e social das terras. Hoje, asseguramos a escola pública e o ensino a todos, com competências reforçadas, garantimos melhores cuidados de saúde primários, com novos centros de saúde, apoiamos mediante contratos de programa com as instituições locais, as famílias e comunidades desfavorecidas. Asseguramos a habitação social com o Parque Habitacional Público e com a construção agora, que se vai iniciar, de nova habitação pública pelo Programa de Recuperação e Resiliência. A descentralização de competências reforça os municípios e, desde que acompanhada dos recursos necessários, como sempre temos dito, é uma peça indispensável para a coesão do Montijo e para a coesão do país. Esperamos que os políticos assumam as suas responsabilidades e sejam capazes de continuar o processo de descentralização de competências e encarar com naturalidade a criação de regiões administrativas no continente. Trata-se de um normativo constitucional que está ainda por cumprir. Há muito objeto de debate público, mas cada vez mais necessário àquela tão célebre frase nossa que nada funciona e que tem a ver com a reforma do Estado. Senhoras e senhores, neste dia em que celebramos a liberdade, em que percebemos como o poder local democrático toca nas nossas vidas, não é demais pensar como terra que somos, no poder local que temos, no que queremos ter e no que precisamos de ter. Para lutar contra os populismos, os fascismos que aparecem novamente e também contra as dificuldades da vida, contra a guerra que hoje graça outra vez na Europa e contra os radicalismos que normalmente aparecem quase sempre em todos os lados. É urgente uma vontade popular do povo do Montijo, corajosa e firme, para defender os valores de Abril e defender uma democracia pluralista e não instrumentalizada por alguns. Para que a liberdade, restituída pelo 25 de Abril, viva para sempre. Para que o sonho do 25 de Abril viva para sempre. Viva por isso a liberdade. Viva o 25 de Abril. Viva Montijo. Muito obrigado.